Primeiro, eu quero falar sobre o edital e sobre os conteúdos programáticos. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Vou falar sobre os de níveis que muitos aqui que vão fazer para nível superior, e vou falar sobre o técnico, que é também a grande maioria. Primeira coisa, tá? Eu vou me auxiliar aqui com o PDF. Eu queria explicar para vocês o seguinte: o edital de analista, na parte de conhecimentos gerais, está maravilhoso. A FGV deveria ter copiado e colado a mesma parte do edital de analista para o técnico. Por quê? Porque ela nos explicou ali bem direitinho como que vai funcionar. Só que a gente pode se basear no de analista para o de técnico. Então, o que eu queria explicar para vocês? Esse print que eu coloquei aqui, é os conhecimentos gerais de analista, tá? Depois eu vou indo de técnico. Então, vamos lá. Eu tirei português, porque português é uma coisa que vai ser que a banca copia e cola para todos os concursos. Isso não é um problema. O edital de português não é um problema. Então, vamos lá. Ontem teve uma atualização que alguém me mandou uma mensagem, e eu agradeço por me avisar, agora não lembro quem foi. Mas a gente já colocou aqui esse quadradinho aqui da atualização, tá? Que não foi nada demais. A banca só colocou, deixou mais completo ali a parte do código de normas da corregedoria, tá? Mas o que acontece? Esses primeiros tópicos ali, 1, 2, 3, 4 e 5, ela colocou o que é o assunto. Então, por exemplo, o número 1 aqui, estrutura, competências e funcionamento do Poder Judiciário. E o número 2, organização judiciária, divisão, composição, competências e funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos. Aqui ela nos explicou o que ela vai cobrar. Só que aqui, a partir do número 6, ela já indica qual é a norma. Então, não são dois assuntos separados, esse do número 1 e aquele lá do número 6. Ela não vai cobrar a estrutura, competências e funcionamento e depois ela vai cobrar a lei. Não são separados. Aqui, a partir do número 6, ela está nos dando a dica de qual é a norma referente a cada um. Por quê? Porque estrutura, competências e funcionamento do Poder Judiciário é a lei do Código de Divisão e Organização Judiciária de Santa Catarina. Então, um ponto a parte ali da estrutura, das competências do Poder Judiciário do Estado, quem regula é o Código de Divisão e Organização Judiciária. E isso a gente tem que ter noção, gente, do que quer dizer o nome das normas. Regimento interno do tribunal. O que significa regimento interno? O que é um regimento interno? Isso é importante para a gente entender o que a gente vai estudar, para a gente interpretar o edital. O regimento interno, ele regula a justiça por dentro. Tudo que acontecer lá no Tribunal de Justiça é o que vai acontecer com vocês quando vocês tomarem posse. Tudo está regulado dentro do regimento. Então, o regimento ele organiza o tribunal, mas o Poder Judiciário não é só o tribunal. O Poder Judiciário é mais amplo. Então, a gente tem a norma que organiza o Poder Judiciário do Estado, que é o Código de Divisão e Organização Judiciária, que é justamente o nome, do Poder Judiciário. E esse código, ele abrange o Poder Judiciário. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem vários tópicos no edital que diz a estrutura do Poder Judiciário de Santa Catarina, a organização do Poder Judiciário de Santa Catarina. Isso, quando vocês lerem isso, vocês já tem que se atentar. É o Código de Divisão e Organização Judiciária. Esse é o primeiro ponto. Quando ele falar alguma coisa sobre a organização do TJ, do tribunal, aí é o quê? Regimento interno. Porque o regimento interno regula o Tribunal de Justiça. Tanto que, alguns já estão estudando, quando tu chega lá no Código de Divisão e Organização, que tu estuda ali o funcionamento do Poder Judiciário, tem um artigo que fala sobre os órgãos do Poder Judiciário do Estado. Já no regimento interno, tem um artigo que fala sobre os órgãos do tribunal. Então, são coisas diferentes. E a gente precisa entender isso para a gente conseguir entender esse edital, porque é isso que muita gente está meio perdida, que não está entendendo. Primeiro, a gente
interpreta conforme as normas. Então, ali, os primeiros tópicos, estrutura, competências e funcionamento do Poder Judiciário Estadual. E o número 2, organização, divisão, composição e competências e funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos. Esses 2 primeiros tópicos, vocês sabem onde eu estou lendo ali, né? Vocês estão me acompanhando. Eu estou lendo aqui o primeiro e o segundo tópico da legislação institucional do Poder Judiciário. Esses 2 tópicos se referem ao Código de Organização Código de Divisão e Organização Judiciária. E a banca, ela foi lá, nos ajudou e colocou aqui, eu acho que dá para pintar aqui. Olha, descobri a funcionalidade disso aqui. Vocês viram que eu pintei aqui? Apareceu para vocês? Acho que não, né? Vai me auxiliar aqui. Aqui no número 6, eles começaram a indicar as normas. Então, aqui eles estão colocando a fonte para a gente. E na ordem que está aqui. Então, ó, o número 1 e número 2 é essa lei aqui, Lei 5624, Código de Divisão e Organização Judiciária, com alterações. Aí está a nossa polêmica. Por quê? O Código de Divisão, ele é uma coisa imensamente grande, imensamente extensa. E tem uma outra lei, que é a Lei Complementar 339. E essa lei, ela atualizou o código em 2006, tá? Só que assim, vocês vão perceber que lá no código está escrito, num artigo, que os órgãos do Poder Judiciário são uns, e na lei complementar está escrito que os órgãos são outros. Eu já tentei entrar em contato com o tribunal para entender o que vale, o que não vale, e eu não consegui retorno. Ou seja, a gente tem que saber os 2. Tem que estudar os 2. Tá? Só que, como o edital está nos indicando ali que tem alterações, então a gente segue as atualizações da Lei Complementar 339. A gente se baseia por ela, tá? Só que, como ela é bem menor e ela não trata de tudo, a gente precisa estudar o código, que é a lei ali, 5624. E aí, vem a dúvida, né, pessoal? Ai, mas muitos artigos, 600 artigos, como é que eu vou estudar todos os artigos? Realmente, não tem como. Mas a gente precisa ter uma noção de tudo. E, graças a Deus, o edital veio nos explicando. E por que eu digo graças a Deus? Porque no último, a gente teve 15 questões de legislação interna e o edital só veio com o nome da norma. Não veio mais nada. E muita gente ignora o que o edital coloca. Muita gente não sabe que esse ponto 1 aqui e esse ponto 2 se refere ao código de divisão, porque a gente tem noção do que está. A pessoa não para analisar. Então, se vocês perceberem, aqui está escrito estrutura, competências e funcionamento do Poder Judiciário. Ou seja, o que vocês vão buscar nas normas? A estrutura, a competência e o funcionamento do Poder Judiciário. Ah, mas isso é tudo. É quase tudo, mas vocês têm que saber quem tem competência para fazer o quê, quais são os órgãos, qual que é a estrutura do Poder Judiciário. Vocês vão ver, tem juiz, o juiz é um órgão do Poder Judiciário. Tem várias coisas bem explicadinhas lá, então vocês têm que ter noção de, talvez, algumas coisas muito específicas, tramitação sei lá, da substituição do juiz, coisas muito específicas não precisa, mas vocês precisam entender o que está aqui indicando no edital. É o que está aqui que vai cair. Estrutura, competências e funcionamento. Tudo bem que é muito amplo, que é uma coisa que pode ser várias coisas, mas esse é o desafio, né, gente? Se fosse fácil, todo mundo estava lá já dentro do tribunal. Número 2 ali, o judiciário, divisão, composição, competências e funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos. Aí ele está falando do funcionamento dos órgãos, o que cada órgão faz. Vamos para o número 3, regimento interno do Tribunal de Justiça. Organização, competências e funcionamento dos órgãos do Tribunal de Justiça. Qual que é a diferença? A diferença é que agora ele quer saber dos órgãos do Tribunal de Justiça. E aonde que isso está? Lá no regimento interno. No regimento interno, vocês vão estudar a organização, competências e funcionamento. Beleza, já está indicado ali, né? Regimento interno.
E aí, vocês percebem que o número 6, a partir do número 6 ali, ele realmente serve como fonte, né, dos estudos, porque ele vai bem na ordem, ó. Primeiro código de divisão, depois regimento interno. Ele repete o que já estava escrito lá em cima. Isso significa que a primeira parte é a explicação do que vai cair, são as fontes. Depois do regimento interno, normas da Corregedoria Geral da Justiça. Esse código, eu acho que todo mundo tem a sensação de que não importa, porque o corregedor, quem é o corregedor geral? O que o corregedor faz? O que eu tenho a ver com o corregedor geral da Justiça? Só que ali é que está o pulo do gato. Tem um monte de coisas no nosso edital, principalmente o de técnico, que fala da parte administrativa do tribunal. Todo mundo ignora porque acha, isso aqui não vai cair. A parte administrativa, gente, do Poder Judiciário é toda embasada no Código de Normas da Corregedoria. Porque a Corregedoria é o órgão que lida com a parte administrativa. E vocês, todo mundo aqui sabe que uma coisa é jurisdicional, outra coisa é administrativa, né? Eu não preciso dar essa aula para vocês. Administrativa, as coisas internas do funcionamento do órgão, como que funcionam os servidores, processo administrativo e disciplinar. Então, é muito importante esse código de normas aqui. E eu já deixo essa dica, anotem aí. Tudo que falar sobre a parte administrativa do TJ, que vai cair, que vai ter, lá no edital de técnico tem uma parte em direito administrativo que fala sobre isso, atos administrativos do TJSC, é com base no Código de Normas da Corregedoria, porque é ele que trata da parte administrativa, certo? Eu quero ver mais rostos aqui. Tem muito poucos, eu tô vendo só mulher, e tem bastante homem aí online. Ou é eu que não tô vendo. Mas eu quero ver mais rostinhos aí. Vocês perceberam que eu tô gravando a reunião, mas não é para publicar, não se preocupem, tá? É porque tem algumas pessoas que me justificaram a ausência, e aí beleza, tudo certo. Aí eu vou enviar depois a reunião gravada para essas pessoas e eu posso enviar para vocês também, não tem problema. Caso queiram depois relembrar algumas coisas. Bom, regime jurídico e disciplinar dos servidores. Essa parte aqui são duas leis que eles estão falando. O Estatuto 6745 e o regime disciplinar dos servidores do Poder Judiciário, que é aquela resolução, aquela lei complementar 639, que é só uma página, né? Não tem nada nessa lei complementar. Ou seja, vocês vão ter que estudar as duas coisas juntas. Como que se aplica ali o Estatuto dos Servidores dentro do Poder Judiciário? Por que eu estou focada aqui nesse do nível superior aqui? Porque o de técnico, ele está mais enxuto, só que a gente pode se basear no de analista para estudar, para ter uma estratégia livre de técnico. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a ética informática e direitos humanos. A parte da ética tem um monte de leis ali, tá igual a essa parte da legislação institucional, tá? Se vocês perceberem, ali no número... onde é que tá? Responsabilidade e regime funcional, responsabilização das pessoas jurídicas... Não, é o 2. Responsabilidade e regime funcional do servidor. Deveres e vedações. Responsabilização administrativa, civil, penal, processo disciplinar, enfim. Essa partezinha aqui do número 2, ele se refere ao quê? Ao Código de Ética e de Conduta do Poder Judiciário de Santa Catarina. Da resolução número 22. E tá aqui, ó, a resolução número 22. Ou seja, ele botou em duas vezes. Primeiro, ele falou que era o Código de Ética e de Conduta do Poder Judiciário, que é esse aqui. E depois ele colocou o Código de Ética e de Conduta aqui de novo. Então, essa resolução, que é o Código de Ética e de Conduta, é o que vocês vão estudar para estudar essa parte aqui do tópico número 2 e essa aqui, do 6.4, tá? No número 3, improbidade administrativa.
Aonde que a gente estuda a improbidade administrativa? Eu quero ver se alguém vai me responder para ver se vocês estão atentos. Direito administrativo. E qual é a fonte que a gente usa? A gente usa a Constituição, o Código Civil. A lei de improbidade. Perfeito, 8429. E aonde que tá? Tá aqui. Então, isso aqui não significa, eu vou estudar noções aqui, ó, improbidade administrativa, atos de improbidade, aplicação em casos concretos, responsabilização de pessoas jurídicas, assim, é outra coisa. E depois eu vou estudar a lei 8429. Não, é junto. São dois tópicos que estão separados, mas vocês vão juntar. Improbidade administrativa, lei 8429. Então, aqui embaixo tá a mesma coisa que estava aqui em cima, ó. Vocês têm as fontes aqui no final. Então, essas fontes vocês vão usar para estudar esses assuntos aqui. Cada fonte que está aqui, cada lei que está aqui, se refere aos assuntos aqui em cima. Certo? Eu sou muito professora, né? Não adianta, professora uma vez, professora para sempre. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu era professora de criança, dava aula para criança no 3º ano de alfabetização. E eu não consigo perder essas características. Eu preciso interagir com vocês. Vamos lá. Informática. Tem que erguer as mãos para o céu, que não veio inteligência artificial. A informática, ela está dividida em 3 pontos, tanto para analista quanto para técnico. Ela está dividida ali nos fundamentos, que é hardware, software, internet, essas coisas. Tem a parte da segurança e depois tem as leis, que é a proteção de dados. E aí tem a resolução aqui do TJ, que também fala sobre a proteção de dados. E é a mesma coisa. Aqui, ó, o número 3, proteção de dados no âmbito... Não, aqui, número 2, proteção de dados pessoais. Lei 13.709, Lei Geral de Proteção de Dados, LGD. É essa lei aqui. E depois, lá no... É muito pequeno isso aqui. Aqui, lá no número 3, proteção de dados no âmbito do Poder Judiciário. Já tem a resolução aqui também. Resolução do TJ, número 3, para 2021, que é a proteção de dados no Poder Judiciário de Santa Catarina. Todo mundo se desesperou. Como é que eu vou saber a proteção de dados? Como é que funciona isso em Santa Catarina, no Poder Judiciário? Está aqui já a resolução. A banca nos deu a dica de qual é a resolução que trata sobre isso. Então, a gente tem que agradecer por não vir a inteligência artificial. E o outro ponto que a gente tem que agradecer é por ela colocar 2 leis. E por que eu falo isso? Porque informática é o calo do concurseiro. Eu postei esses dias ali no grupo, né? O print ali do aluno que falou ali sobre aquilo ali da informática. A gente estuda no cursinho, a gente até sabe alguns conceitos, mas a banca ela vai trazer outras coisas. A gente não consegue adivinhar o que vai... se ela vai usar no que a gente estuda ou não. Então, a gente estuda uma coisa e cai outra. Como que se estuda, então? Por questões. Por questões a gente estuda, porque a gente vai entender o que a banca quer. Até quando a gente está estudando nas questões, a gente até pode ir lá, eu vi que ela cobrou aqui as memórias, os tipos de memórias. Então, eu vou lá no PDF do curso que eu tenho, e estudo, e vejo ali as memórias. Mas aí em uma hora eu vou fazer 3 questões, não tem problema, desde que tu saiba o que é aquilo ali. Gente, uma questão, ela tem 5 alternativas. E 5 alternativas que são oportunidades para vocês estudarem e aprenderem um assunto. Eu vou usar essa da memória, porque tem uma das primeiras questões que aparece, tem ali. A memória cachê, memória não sei o quê, não sei o quê. Né? Não sei, que não sou da informática. Cada uma dessas memórias pode se tornar outra questão na prova de vocês. Então, não vai vir a mesma questão, porque isso não existe. Não vem, às vezes as questões vêm bem parecidas, mas as alternativas vêm diferentes. E aí vocês acabam escorregando por ter dúvida numa alternativa ou outra. Então, vocês têm que usar as alternativas como uma oportunidade de aprender o assunto. Então, tá trazendo ali nas alternativas vários tipos de memória,
vários tipos de regra, memória RAM, memória ROM, não sei o quê. Vocês vão pegar cada uma e vão estudar, porque na tua prova pode vir perguntando sobre uma daquelas memórias ali. E aí tu tem que saber. Não adianta tu saber só a resposta daquela questão ali. Tu tem que saber o que é cada uma, porque na tua prova pode vir cobrando outra daquelas ali. Então, use essa oportunidade. Vai lá e olha, então, fez a questão, respondeu, errou ou acertou, não importa, porque, né, informática é algo que a gente faz o estudo reverso. Vocês vão lá no material, ou vão lá no cursinho, ou vão no Google, não precisa ter material, e pesquisa. O que é essa outra memória que está aparecendo aqui? O que é memória RAM? O que é memória ROM? O que é nuvem? E aí vocês anotam, botam no Anki ou no Word, para vocês entenderem o que é aquilo ali e não errarem uma futura questão que cobre sobre isso também. Certo? E aí, nesse ponto, nesses assuntos que vocês estudam pelas questões, não tem problema fazer poucas. Desde que não seja uma, tá bom. Pelo menos ali umas 5, vocês tentem fazer. Se passar um pouquinho do tempo, não tem problema. Mas pelo menos vocês estão estudando alguns conteúdos ali. Certo? E aí, o que eu ia falar da outra coisa que a gente tem que agradecer é que tem 2 leis ali que a gente sabe que pelo menos vocês vão ter. E em informática a gente vai ter só 5 questões. Ou seja, vai ter uma de lei de LGPD, ou até 2, porque a FGV ama LGPD. Ama. Então, pode ser que tenha umas 2 questões aqui dessa LGPD. Pode ser que tenha uma da resolução 3/2021. Ou pode ser que não tenha nenhuma da resolução e tenha 2 da LGPD e o resto de informática. Não tem como adivinhar, mas eu sei que pelo menos uma da LGPD vai ter. E chuto que vai ter 2. E, gente, decorem essa P dessa lei. Decorem. Porque no TJRS, eu acho que veio 2 questões, o Matheus pode confirmar, da LGPD, em informática. E era o que podia garantir as pessoas. Por quê? Porque a informática estava horrível no TJRS. Mas estava horrível, porque era, acho que umas 10 questões, era bastante questão. E ela cobrou muitos assuntos que não estão no nosso edital, então não precisamos nos preocupar. Mas ela cobrou muitos assuntos complexos de TI, tanto que a gente teve 5 anuladas, se eu não me engano. 5 anuladas. Não lembro se foi para analista ou técnico. Mas é muita coisa, porque estava uma prova horrível. Só que dava para se garantir na LGPD, que ela cobrou 2 questões. Se não me engano, foi 2. Alguém pode estar dizendo que eu estou mentindo. Mas, né, não me lembro direito. Teve 2 questões e, assim, ó, copia e cola da lei. E aí, o que ela faz? Ela pega as alternativas, todas as alternativas iguais, e muda uma palavra ou outra. E aí, adianta entender os conceitos da LGPD? Adianta entender como que funciona? Não adianta. Porque a banca vai lá, vai botar um textinho do mesmo artigo em cada uma das alternativas. E aí você vai ficar, e agora? Qual que é a palavra certa? Porque vai mudar uma palavra de uma para outra. Por isso que eu falo, decora, porque daí tu garante uma questão. Então, se vocês decorarem essa lei aqui, a LGPD, do início ao fim, que ela não é absurdamente grande, tá? Principalmente com o Anki. Decorem essa lei que vocês vão garantir uma questão em informática. E uma questão é muita coisa. O resto daí vocês têm que se virar. Direitos humanos. Nada a dizer. Direitos humanos, gente, é uma coisa que engloba vários assuntos. Então, tem a parte de direito constitucional, que vai trazer ali os direitos e garantias. É aqueles direitos de primeira geração, segunda geração e não sei o quê. Por quê? Porque ela não indicou nenhuma lei. E isso é uma coisa muito triste para nós. Porque se ela indica uma lei, a gente vai ler a lei e sabe que vai sair uma questão da lei. Mas ela não indicou. Como é que a gente vai saber? Questões. Muita questão, tá? Direitos humanos abertos. Não tem que filtrar, ficar procurando princípios e fundamentos dos direitos humanos que vocês não vão achar. Tem que ser filtro aberto da FGV.
Outra dica que vale para informática também. Comecem pelas questões de nível médio. Mesmo quem está estudando para analista, para não dar, para vocês conseguirem se adaptar um pouquinho. Comecem pelas de nível médio, terminem as de nível médio, que nunca vai ser uma quantidade enorme, e depois façam as de nível superior. Pulando, isso é muito importante que eu estou falando aqui. Vamos fazer um break aqui. Comecem pelas de nível médio em informática e direitos humanos. Depois que vocês terminarem informática e direitos humanos, abram o filtro para qualquer nível. E quando vocês abrirem o filtro, vai aparecer promotor, questão de promotor, questão de juiz, questão de defensor. Pula. A não ser que você seja, essa aqui é tranquila, porque tem algumas de juiz que aparecem ali que são tranquilas de responder. Não que a prova seja fácil, são aqueles 5% de questões fáceis que tem na prova. Mas daí vocês respondem quando vocês verem que é de boa, que é algo que poderia estar ali. Mas quando é assim, uma questão de promotor gigantesca, que traz um monte de folha, pula. Não tem como a gente ficar selecionando o cargo no filtro das questões, porque vocês vão perder um tempão fazendo isso. Só vai pulando. Ah, promotor, pula, vai para o próximo. Assistente legislativo, o que eu vou fazer? Ah, tem uma lá de defensor, pula também. Procurador, pula. E assim vai indo, tá? Já vou responder, falei que ia responder no final, mas vou responder agora. Sim, a gente tem o dia da LGPD, só tem que fazer umas edições. Mas a gente tem e vai mandar, tá? Para vocês decorarem. E aí eu vou fazer também a da resolução número 3 de 2021. Tá. Entendido? Direitos humanos e informática, começar pela de nível médio, depois superior, pular as questões de membros, né? Dos órgãos ali. E direitos humanos é só questões. Daqui a um tempo, agora a gente tem muito pouco material na praça aí, né, dos cursinhos e tal, mas daqui a um tempo vai ter mais aulas, materiais sobre direitos humanos. Aí a gente até pode dar uma olhada ali para se guiar um pouco, mas por enquanto vamos ficar nas questões, tá? Próximo, conhecimentos gerais de técnico. É a mesma coisa, só que a diferença é que aqui, a nossa querida, maravilhosa FGV, colocou só o assunto e não colocou a lei para nós. Mas como nós sabemos, no de técnico aqui, esse primeiro assunto, organização e funcionamento do Poder Judiciário, é o quê? É o Código de Organização Judiciária. É esse código que vocês vão estudar. Número 2, regimento interno, aqui já está claro, é o regimento interno. E aí, mesma coisa, ela deu aqui para nós quais os assuntos que mais vão cair. Aí ela colocou ali seções, e aqui a parte de atuação administrativa e processamento de processo. O desafio para vocês é procurar processamento de processo no regimento interno e atuação administrativa. Veja se vocês acham um capítulo escrito atuação administrativa. Não vão achar. Ou seja, o que é... Aí entra o nosso, né? Que a gente tem que também interpretar as coisas. O que é atuação administrativa? É a parte da atuação mais interna. O que o presidente do tribunal faz? Quais são as competências administrativas dele? Ele eleger, tem que dar posse, ele tem que nomear. Então, vocês vão ter que estudar essa parte da atuação das pessoas que trabalham ali no tribunal. E, infelizmente, isso é quase o regimento inteiro. Porque se vocês virem lá no final, tem coisas que falam nos artigos lá no fim que também são de atuação. Que tem umas coisas espalhadas no regimento. Mas esse é o calo do concurseiro. E aí, um outro ponto, para os técnicos judiciários aqui, para os futuros técnicos, da legislação institucional, que é o Código de Normas, o Código de Divisão, o Regimento Interno, o Estatuto, o Código de Conduta, é mais importante para os técnicos, tá? É mais importante para quem está estudando para técnico. Quem está estudando para analista vai ter só aquelas 6 questões, porque vão ser 6 questões, né? 6 questões no legislação institucional,
de ética são 4, informática são 5 e direitos humanos são 5. A parte da legislação institucional vai ter só essas 3 questões, no de analista, tá? Todos analistas. Mas o de técnico vão ser as 6 questões que estão aqui em legislação institucional e vai cair nos conhecimentos específicos também. Meu Deus, como assim? Já vou mostrar ali para vocês. Conhecimentos específicos de técnico. Tem uma partezinha de direito administrativo que fala estrutura administrativa do Poder Judiciário. Eu já vou chegar lá, mas eu só estou querendo mostrar para vocês que é mais importante para quem vai fazer o de técnico. Estudar essas leis, tá? Então, vamos lá, continuando aqui. Regimento interno. Sessões, que são as sessões virtuais, as sessões ordinárias, extraordinárias, enfim. Tem uma parte no regimento interno que fala só sobre as sessões. Estudem. É aquela parte que a gente acha que nunca vai cair numa prova. E aí, a primeira coisa que eu fiz quando eu abri o edital foi pesquisar as questões. A primeira questão de regimento interno do último concurso foi sobre sessões. E ela cobrou também em outros tribunais, por último, as sessões dos tribunais lá. Então, essa parte de tem no regimento interno, mas o resto, que é processamento de processos, não existe esse capítulo lá, mas é a parte mais jurisdicional. Como que tramitam os processos ali no TJ? E a atuação administrativa, que são as partes das competências administrativas ali. Então, a gente tem que olhar de ver o que o edital está nos trazendo e procurar o que fala sobre aquilo ali no regimento. Então, eu não estou dizendo que é fácil. A gente vai ter que esmiuçar ali o regimento mesmo. Normas da Corregedoria Geral. Pode ser qualquer aí que eu não sei mais específico. Não entendi a pergunta. Tu diz ali do aplicativo? Ah, tá. É que no iOS tem um e no Android tem outro. Depois no grupo ali eu mando um print de qual que é. Ou se alguém puder ajudar ela no chat. Mas depois eu mando ali um print, tá? Vamos lá. Onde é que tá? Tá, regimento interno. Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Regras básicas de funcionamento e conduta. Já falei, Corregedoria Geral trabalha a parte administrativa. Então, tudo que tem relacionado à administração e a parte administrativa dos servidores é na Corregedoria Geral, tá? Funcionamento e conduta. Gente, vocês vão ter que abrir ali o código e olhar o que fala sobre o funcionamento da Corregedoria Geral. As condutas dos servidores, tá? Regime jurídico e disciplinar dos servidores, incluindo deveres, direitos, responsabilidades e regras de conduta no âmbito do Poder Judiciário. O que é isso? Mesma coisa. Lei, o Estatuto dos Servidores, 6745, mais Lei Complementar 639. 639. Só que a Lei Complementar, ela não diz quase nada. Então, vocês têm que dar ênfase ali no Estatuto, só que vendo o que se aplica ao Poder Judiciário, que, na verdade, tudo se aplica, né? Porque fala ali dos 3 poderes nesse Estatuto. Certo? Ética. Mesma coisa ali que eu falei de antes. Deveres e responsabilidades do servidor, abrangendo conduta. O que é isso? É a parte do Código de Conduta dos Servidores. Então, aqui, a legislação institucional também cai aqui, ó, em ética. O regime, o Código de Conduta de Ética do Poder Judiciário, que é a resolução número 22 do TJ, é isso aqui, deveres e responsabilidades do servidor, abrangendo conduta, sanções e processos disciplinares. Só que aqui também vai ter um pouquinho do Estatuto 6745. Então, aquele dia eu falei para vocês lá no tem que estudar tudo junto, porque a banca não colocou aqui, vai ser o estatuto que vai ser cobrado aqui. Vocês vão ter que ter um olhar de estudar simultaneamente. Eu vou olhar aqui o código de conduta
E quando eu estiver estudando a Lei 6745, eu já vou pensar quais são os deveres do servidor, quais são as responsabilidades. E isso tem um artigo falando dos deveres do servidor, lá no Estatuto. Sanções. Quais são as sanções? Tem repreensão verbal, repreensão escrita, tem demissão qualificada, demissão simples, está tudo no Estatuto 6745. Depois eu vou, para quem não está muito familiarizado, eu tenho a lista ali das leis que vocês têm que estudar, eu vou passar para vocês, tá? Processos disciplinares também tem lá no Estatuto 6745. Então, por isso que eu falo que vocês têm que estudar simultaneamente as coisas. Não significa que nesse momento aqui vocês vão pegar as duas leis e vão olhar para as duas leis. Não é assim. Mas quando vocês estiverem estudando o Estatuto, vocês já vão pensar, isso aqui está lá no de ética. Lá na parte de deveres e responsabilidades do servidor. Aí vocês vão olhar para essas palavrinhas, ó, deveres, e vão procurar lá no Estatuto. Sanções, vou procurar lá no Estatuto. Porque só no Código de Ética não vai estar. O Código de Ética é pequenininho também. Beleza. Noções de improbidade administrativa. Qual que é a lei da improbidade administrativa? Não está aqui. O que eu estudo? Gente, é a lei. É a lei 8429, tá? No plano de vocês, tem lá já, que é a lei 8429. É tratado, pelo menos. 8429 é a lei da improbidade. É isso que vocês vão estudar aqui. Ai, mas não está no edital, a banca não pode botar na questão, mas ela não precisa botar na questão de acordo com a lei 8429. Não precisa. Mas ela pode cobrar o enriquecimento ilícito, pode cobrar lesão ao erário, pode cobrar os atos que atentam contra os princípios, pode cobrar as sanções. Ela não precisa dizer de acordo com a lei. E se ela dizer, depois a gente vai ficar querendo anular a questão, ela não vai anular. Não vai. Exemplo, TJRS. Tinha uma questão que cobrou a lei das estatais, que era das estatais. Sabe a lei lá que fala das empresas públicas, sociedade de economia mista? Ela cobrou de acordo com... e botou o número da lei. Só que a lei não estava no edital. Pergunta, ela anulou a questão? Não anulou. Teve gente que queria botar até mandado de segurança. E no fim não botou, porque olha o estresse que é também, né? Ou seja, gente, tá escrito ali, improbidade administrativa. É a lei. Ponto final. Certo? Vamos lá. Gestão de pessoas, comportamento organizacional. Questões. Gestão de pessoas, questões. Já vão lá no plano de vocês. Configurações do plano. Editar matérias. Ética. E já tira, desmarca o estudo de gestão de pessoas. É questões. Tá? Vamos direto ao... Isso aqui, ela pode cobrar várias coisas aqui dentro. Trabalho em equipe. Ah, ninguém vai ficar aqui lendo PDF sobre trabalho em equipe. Depois vocês vão estar trabalhando lá no tribunal estressado, querendo ver a cara de ninguém, e vão estar estudando trabalho em equipe. Não. Vão direto para as questões aqui. Tá? Depois, se vocês não souberem fazer essa configuração, a gente ajusta lá para vocês. Integridade institucional no Poder Judiciário, abrangendo padrões éticos, transparência, biriri, código de ética e conduta, já está aqui. É isso aqui que vocês vão estudar. Código de ética e de conduta. E aqui ele indicou a resolução que é o Código de ética e de conduta. Ela só repetiu aqui. Certo? Informática, mesma coisa lá de cima. Essa primeira parte aqui de questões, a LGPD vocês vão decorar, e essa resolução vocês vão decorar também, e fazer questões também. Direitos humanos, mesma coisa que eu falei lá em cima. Começa por nível médio. E o de técnico não vai ficar só no nível médio, não, tá? Vocês vão começar o de nível médio, pelo de nível médio. Terminando as questões de nível médio, vão fazer de superior também. Porque a gente não sabe. Tem muito filtro lá, para quem busca concurso, tem muito filtro de prova que está errado.
que era nível superior e eles colocam como nível médio, ou o contrário, que é nível médio e eles colocam como superior. Então, a gente não vai dar sorte para o azar, a gente vai estudar primeiro vai fazer as questões de nível médio, depois, terminando as questões de nível médio, vamos para as questões de nível superior, pulando magistratura, pulando promotoria, pulando defensoria. Conhecimentos específicos. Por que eu não vou falar dos conhecimentos específicos para nível superior? Porque o meu objetivo aqui é falar dessas partes que a gente não entende do edital, que vem ali umas coisas muito subjetivas. O edital de nível superior para analista, para psicólogo, para analista judiciário, eles estão bem específicos e não tem nada que fale sobre aquele assunto no âmbito do Poder Judiciário do Estado. É só no de técnico que tem isso. Se vocês olharem o edital do nível superior, tá lá só os específicos mesmo. Não tem lá, tipo, a estrutura administrativa do Poder Judiciário de Santa Catarina. Não tem. Então, vocês não precisam se preocupar, podem manter o estudo como está ali no edital. Não vai ter nada além do que já há normalmente nos concursos. Agora, o de técnico tem esses pontos aqui, que vocês vão estar atentos das pessoas que não estão na nossa mentoria, não dá bola para isso aqui. E acha, não vai vir nenhuma questão falando sobre isso aqui. Eu vou estudar só o que eu estudo normalmente, até licitações e contratos ali. Mas sempre cai. Então, estrutura administrativa do Poder Judiciário e suas funções básicas. Qual é a lei que vai falar sobre isso aqui? É por isso que eu falei que é mais importante para técnico estudar as leis institucionais. Porque esses tópicos aqui são as leis institucionais. Então, estrutura administrativa do Poder Judiciário, o que fala sobre a estrutura administrativa é o Código de Normas da Corregedoria. Então, estrutura administrativa do Poder Judiciário e funções básicas, Código de Normas da Corregedoria. Procedimentos internos administrativos e tramitação de documentos, Código de Normas da Corregedoria. Mas lá no edital, lá no regimento interno, tem uma parte também que fala sobre a estrutura administrativa, tem. Então, também é o regimento interno junto. Então, é Código de Normas e regimento interno. Mas, principalmente, o Código de Normas. Então, vocês vão estar estudando o Código de Normas lá em legislação institucional, já vai estar ajudando vocês aqui em direito administrativo. E uma notícia que eu tenho que dar para vocês, direito administrativo são 10 questões. Quais são os maiores pesos da prova de vocês? Português, que são 10 questões, direito administrativo, que são 10 questões, processo civil, que são 10 questões, e processo penal, que são 10 questões. São 40 questões aqui. Metade da prova, português, administrativo, processo civil e processo penal. E em direito administrativo, a gente tem aqui a parte do Código de Normas. Então, acaba que nos maiores pesos aqui, entra também legislação institucional. Por quê? Porque a legislação institucional são 6 questões. Só que vai ter uma que vai ser aqui, em direito administrativo, vai ter outra que vai ser aqui em direito constitucional, vai ter outra que vai ser aqui, ó, direito civil, e vai ter outra que vai ser aqui em direito penal. Então, vocês vão ter que estudar a legislação interna, porque vai cair uma questão em administrativo, uma em constitucional, uma em civil e uma em penal. Deixa eu ler aqui o que o Cleverson botou. Sobre esses pontos grifados, quantas questões das 50 específicas você acha que vai cair? Não dá para saber, mas eu acho que uma de cada, pelo menos. Uma desse aqui, desses 2 de administrativo. Eu acho que uma aqui em constitucional, porque constitucional tem menos, constitucional são 8 questões, né? Então, eu acho que da estrutura aqui do TJC cai uma. Eu acho que uma em cada um vai cair, sobre esses pontos grifados aqui. Esse administrativo pode cair 2, porque são 10 questões que vai ser em direito administrativo.
Mas eu acho que vai ser uma, tá? Porque tem muita coisa para a banca explorar. Tem muita coisa que ela quer que a gente saiba. Então, resumindo, se tiver uma aqui em administrativo, uma em constitucional, uma em direito civil, uma em penal, são 4. Mais aquelas 6 que tem lá na legislação institucional, isso dá 10. Ou seja, a gente tem que dar um foco também nas leis ali, tá? Nas leis institucionais. Código de normas, código de divisão, regimento e o código de conduta. Aqui na parte de direito constitucional, no 8, vocês perceberam que eu não estou falando sobre os outros assuntos, porque também não tem como falar tudo isso aqui hoje, mas esses outros assuntos a gente já sabe, né? Organização administrativa, poderes, isso aí é um assunto para a gente tratar especificamente com alguém que tenha dificuldade. Eu estou falando aqui sobre essas coisas, essas frasezinhas aqui, que ninguém sabe o que é. A gente lê e ninguém sabe do que está falando, tá? Então, isso aqui, já falei, direito administrativo, código de divisão e organização judiciária. O ponto 10 e o ponto 12, acabei de perceber que a banca pulou aqui, era para ser o 11, né? O ponto 10, tópico 10 e o ponto 12, código de normas. Aqui no 8, em direito constitucional, estrutura do TJSC. A estrutura do TJSC fala onde? Vamos lá, é no Código de Divisão e Organização Judiciária ou no regimento interno? Vamos ver se prestaram atenção. Regimento interno, porque a Luiz falou ali. Regimento interno, porque o regimento interno fala do TJ. E o Código de Divisão e Organização fala do Poder Judiciário. É diferente. Órgãos, ela já deu aqui a letra pra gente, ó. Órgãos colegiados, varas e câmaras. O que vocês vão estudar? Órgãos colegiados, varas e câmaras. Se a gente pega tudo que está em todos os pontos aqui do edital, a gente acaba que tem que estudar todo o regimento. Então, aqui vocês vão se preocupar em estudar o que está escrito aqui. Órgãos colegiados, varas e câmaras. Direito civil, número 3. Noções de processos judiciais e administrativos no TJSC. O que é isso aqui? Regimento interno / código de normas. Como que os processos tramitam? A parte judicial está lá no código, no regimento interno. Porque o regimento interno trata da parte judicial. A parte administrativa, que eu já falei, código de normas da corregedoria. Eu estou vendo que vocês estão cansando, podem ligar a câmera aí, que eu quero ver se vocês estão entendendo ou se eu estou falando abobrinha aqui. A parte administrativa, código de normas. Direito penal, resolução, eu marquei só os que é mais estranho, né? Competências das varas criminais do TJSC. Resolução número 35/2025. Eu acho que foi com a Luísa que eu tinha falado isso, né, Lu? Foi dessa resolução que tu falou para mim na reunião? Resolução 35? Acho que foi, né? De 2025. Aqui trata das competências das varas criminais. Vocês vão perceber que isso aqui é gigante. Mas vocês vão ir só aonde? Vocês vão ver lá sobre as varas civis? Não, vocês vão ir só nas varas criminais, que é só um pedacinho. E vocês não precisam entender quais que são as varas lá de Biguaçu, lá de Joaçaba, não é aí que vai cair. É só entender as competências. Não precisa saber o que cada juiz de cada vara tem de competência, porque é tudo igual, tá? Então, não se apeguem muito nisso aqui, é só entender o básico que tá ali, que é uma parte bem pequenininha. Depois eu mando um print para vocês também. Processo civil e processo penal, cada uma vai ter 10 questões, mas não tem nada demais ali. Tudo que a gente já sabe. Processo civil até competência. E processo penal até a parte do habeas corpus lá. Que tá igual o último. Não mudou muita coisa aqui, não. Acho que não mudou nada, na verdade. Tá? Então, essas outras aqui estão iguais. E aí, reiterando, repetindo para vocês. A parte da legislação institucional, no último foram 15 questões, agora vão ser 6.
Só que agora vai ter uma em direito administrativo, uma em constitucional, uma em civil e uma em penal. Tá? Chutando que vai ter uma. Como pode ser que venha mais de uma em cada uma. Estão me entendendo? Estou falando muito rápido? Tá. Eu acho que essa parte aqui do edital é isso. Se tiverem mais dúvidas, perguntem. Diga, Renata. Foi sem querer, desculpa. Não tem problema. Coloquei aqui já especificado para vocês a lista das normas, que vocês têm que ter contato de acordo com todo o edital. O de técnico ali, que tem mais coisas em específico, nos conhecimentos específicos, e o de analista e o de técnico, que vai ter na parte de conhecimentos gerais. O Código de Divisão e Organização Judiciária são as duas, tá? É a Lei 5624 e a Lei Complementar 339, que atualizou o código. O regimento interno teve atualizações em 2025 e em 2026. E eu não sei se vocês perceberam, mas no edital está escrito, está bem claro para a gente, deixa eu ver se eu acho aqui. Está escrito bem assim, ó. Aí não vou achar. Mas está escrito que pode ser cobrado as atualizações que vierem até depois do edital. Eu vou botar aqui só para ler certinho para vocês. Aqui. O conteúdo programático contempla legislação, jurisprudência e doutrina pertinentes aos temas, principalmente nível superior, né? Técnico e nível superior também, acho que se cair informativos vai cair uma ou duas, mas de técnico não. As alterações legislativas ocorridas após a publicação do edital poderão ser exigidas na prova. Ou seja, se tiver alguma coisa que seja atualizada agora, pode ser exigido na prova. A gente teve a atualização do Código Penal, agora recentemente, em março. Já fiquem ligados, porque pode ser algo que vocês consigam ganhar uma questão e que outras pessoas mais desavisadas já percam, tá? E o regimento interno teve atualização agora em 2026. E bem legais, inclusive, as atualizações, porque assim, ó, dá para fazer umas questões bem interessantes. Código de Normas da Corregedoria Geral, que também foi atualizado. Regime jurídico e disciplinar de servidores. Quando fala disso aqui no edital, ele está falando dessas duas leis. 6745, que é o estatuto, e o estatuto ele fala dos servidores civis do Estado, ou seja, de todos os poderes, não só o judiciário, e a lei 6639 de 2015, a lei complementar. A resolução número 22, que é o Código de Ética e de Conduta dos servidores do Poder Judiciário, e a resolução número 3 do TJ, que fala sobre a proteção de dados no TJ. Que vai cair lá em informática. Isso aqui está em informática, isso aqui está em ética, e o resto está em legislação institucional. Esse aqui também está em ética, se não me engano. Esse aqui está em ética também. Esses dois, em ética. Então, essas aqui são só as listas das normas para vocês saberem. Quem está estudando para analista, já tem ali no edital indicado o número da norma. Isso é ótimo. Mas o de técnico não está indicado, mas são as mesmas, tá? Isso aqui é legal, porque às vezes vocês ficam meio perdidos, não sabem onde vocês acham e tal. Para essas leis que eu falei aqui, vocês podem me pedir também, mas caso vocês estejam com pressa, querem ver as atualizações e tal, vocês abram o site do TJ, e aí vai ter essa barrinha verde aqui, e tem lá a legislação, bem lindo, esse órgão maravilhoso, né? Já tem tudo bem direitinho ali para nós. Externa e interna, qual é que a gente quer? A interna, né? Que fala ali das leis do TJ. E aí vai aparecer isso aqui. É só clicar em cima. Aqui tem os códigos, ó, já atualizados. É esses dois primeiros. Divisão e Código de Normas. Aqui o Estatuto dos Servidores. Aqui, esse novo aqui é o regimento interno.
que ele tem atualização já de 2025 e a de 2026 também. E aí, quando vocês precisarem procurar as resoluções, é aqui, ó, esse primeiro link, tá? Mas a gente já tem todos eles ali de fácil acesso, a gente vai mandar ali no grupo todos já, a listinha e o link. Mas, né, quando vocês precisarem, já sabem como conseguir. Como estudar? Bom, no fim eu já acabei já falando para vocês, né, mas só para reforçar, então. A legislação institucional, tudo que tem lei, o que a gente faz? A gente vai ler a lei. Porque as questões dessa parte aqui da legislação institucional, a gente tem bastante ali do estatuto, tem do regimento, mas não são o suficiente. Então, a gente precisa que está na lei, porque é dali que a banca vai tirar. Ética. Questões. A não ser na parte do analista, os analistas é esse aqui, tá? E esse aqui é o técnico. Na parte de analista, a gente tem algumas leis aqui embaixo, que, como eu falei antes, são a fonte do que está aqui em cima. Então, o que está aqui em cima significa que você tem que ler as leis que estão aqui embaixo. Então, a parte de responsabilidade de regime funcional do servidor, vocês têm que ler ali o Código de Ética e de Conduta. E aí, vocês vão ler e vão fazer questões. Ler e fazer questões. Sempre assim. Improbidade. Já vale para os dois, tá? Improbidade, a FGV ama também. E é aquela coisa que a gente detesta do... O que eu ia falar? Esqueci. Do poderá e deverá. Que a banca pega a questão e troca poderá por deverá. E pega todo mundo com as calças na mão. Então, a lei de improbidade, e como eu falei antes, a LGPD, decore, tá? Porque ela adora fazer umas pegadinhas aí nessas questões. Então, aqui, improbidade administrativa, ato de improbidade, aplicação, biriri, lei de improbidade. É que eu esqueço, às vezes, que eu vou lendo aqui as mensagens e me perco, mas não vou mais olhar, depois eu respondo vocês. Aí, aqui depois também, gestão de pessoas, como eu já falei aqui antes, questões, tá? Quando tiver lei, tem as leis aqui embaixo, vocês vão estudar a lei, e depois só questões. Não vão assistir videoaula, não vão ler PDF. E aí eu vou entrar num outro ponto também. Ah, mas eu não entendo, eu não sei o que está dizendo aqui, eu não sei o que é lesão ao erário, eu não sei o que é as sanções aqui. Eu preciso assistir a aula. Não vão assistir. Eu tenho uma outra solução. Mas vamos voltar aqui. Informática, questões. Direitos humanos, questões também. Tá? E aí, informática tem aquele ponto da LGPD, eu já falei 1000 vezes, que vocês vão decorar a LGPD. Mas o resto é questões. Próximo. Aí eu vou entrar agora nos pontos. Eu vou começar pela IA, tá? IA. Inteligência artificial. Nessa altura do campeonato, o Matheus falou com vocês no início da reunião que a gente não está aqui para fazer teste. A gente está para entrar no cargo público. E tudo bem que, às vezes, a gente sabe que tem outras oportunidades depois. Depois tem TRT, depois vai ter outros, né? Daqui 4 anos vai ter outro TJ e passa muito rápido. Então, muita gente aqui sabe que não vai acabar a vida ali, certo? Muita gente também não quer mais estudar depois desse. Beleza, cada um com as suas realidades. Cada prova que a gente faz é uma oportunidade, é um chute que a gente dá no gol. Se vai acertar ou se não vai acertar, isso é uma outra questão. Mas a gente vai treinar todos os dias para que a gente acerte no gol. Então, nessa altura do campeonato, não precisamos assistir videoaulas nem ler PDFs. A essa altura do campeonato, a gente vai focar em questões. Não estou dizendo que vocês não vão abrir nenhum PDF, nem assistir nenhuma videoaula. Pode ser que precisem. Vocês sabem que a gente é muito flexível. Mas, para ser mais rápido, a gente tem uma outra
ferramenta que nos ajuda muito, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, gente, é como um professor particular. Vocês podem conversar e perguntar qualquer coisa. Então, vocês podem abrir lá o ChatGPT, o Gemini, qualquer coisa, e botar o artigo, pega lá o artigo da improbidade, algum que vocês não entendam, e ao invés de ir lá e olhar uma videoaula de 30 minutos, ler um PDF de 1000 páginas, vocês botam lá, me explique esse artigo em uma linguagem simples, com exemplos práticos. Vocês vão ler aquilo ali, vocês nunca mais vão esquecer, porque vai ficar fácil. A lei é muito truncada, e na videoaula eles nem abordam tudo que precisa. Então, para tu ler a lei com fluidez, precisa entender alguns artigos. E a inteligência artificial pode ajudar nisso. Então, nesse momento, quando precisarem entender algo, usem a IA. Já tem muita gente usando. Tem também o notebook LM do Google. Ele é maravilhoso. Porque ele cria, inclusive, questões para vocês. Uma coisa que eu já vou dar a dica ali das legislações internas, vocês podem pegar a legislação lá o regimento, o código de normas, por exemplo. Pega o código de normas, joga no notebook LM, a gente faz um vídeo depois para vocês, para mostrar como é que faz. E aí vai ter lá testes, criar testes, uma coisa assim. E ele faz perguntas com alternativas para vocês marcarem. Então, a gente não precisa mais ficar à mercê do que concurso, de ter questão ou não ter questão. Usa a inteligência artificial. Fala assim, me faça pergunta de certo ou errado, não tem problema, pode ser de certo ou errado. É bom que a gente treina, a gente vê o que está certo e o que está errado. Só que, claro, muitas vezes não vai ser tão eficiente de cara. A gente precisa dar uma ajudada ali, né? Faça perguntas mais elaboradas, desenvolva melhor, faça mais, entendeu? Vão usando ali, é uma ferramenta que vocês têm, que é uma ferramenta revolucionária. E tem muita gente usando a inteligência artificial e ajuda demais. Se vocês tiverem dificuldade, chamem o Matheus. A jogada dele. Chamem o Matheus, que ele ajuda. Ele adora, ele usa bastante. E é muito bom, tá? O notebook LM eu estou usando bastante também. É muito bom, vai ajudar. E aí, eu ia falar da lei, que sempre que tiver lei no edital, a banca vai tirar uma questão de dentro da lei. Então, mesmo para analista, mesmo para superior, usem a lei, porque é de lá que vai sair. Não vai sair do PDF do Grana e estratégia, até porque não pode, tá? Leiam a lei. Como é que vocês vão ler a lei? Eu vou dizer como não vão ler a lei. Vocês não vão ler a lei como se fosse uma historinha, como se fosse um post do Instagram. Vocês têm que ler tentando memorizar. Quais são os requisitos do estágio probatório? Quais são os órgãos do Tribunal de Justiça? Quem é? Eu duvido agora alguém olhar os órgãos do Tribunal de Justiça, porque que todo mundo já passou por esse artigo lá do rendimento interno. Duvido. Calma, não precisa correr para falar. Ninguém tem coragem, né? Porque vocês acham que vocês vão errar. Se alguém tivesse aqui lendo assim, ó, não, eu vou ler com vontade, tentando memorizar, ia abrir o microfone e ia falar, hoje eu ia ter mandado no chat. Então, leiam, assim, com esse afinco, sabe? De tentar memorizar as coisas. Eu sei de falar para vocês isso. A lei tem que ser lida para memorizar. E principalmente a legislação interna. Sabe por quê? Porque todo mundo aqui já está cansado de ler a Constituição. Por mais que vocês não saibam tudo da Constituição, se vier nas questões, vocês vão conseguir desenrolar. Pode ser até que erre, mas vocês vão ter noção do que está trazendo ali. Vocês têm noção dos direitos e garantias. Vocês têm noção dos direitos políticos. Só que quando vem a competência do órgão especial, a competência do presidente do Tribunal de Justiça, quem julga o mandado de segurança, é o corregedor, é o presidente, é o conselho da magistratura, vocês se embananam, porque vocês não têm essa familiaridade com a lei. A gente tem muita familiaridade com os códigos, com o Código Civil, né?
pessoal do direito. Código Civil, o Código Penal, a Constituição. Mas a gente não tem familiaridade com as leis internas, então a gente precisa buscar essa familiaridade. A gente tem aí um pouco menos de 3 meses. Se vocês olharem, peguem um tempo, gente, 30 minutos todos os dias, para dar uma lida nas leis, até cansar, assim, sabe? Todos os dias um pouquinho, para vocês terem mais familiaridade, para vocês conseguirem desenrolar as questões, é ótimo. Porque os outros a gente está estudando, a gente vai estudar, a gente sabe que são muito importantes. Mas as leis internas, a gente erra por não ter essa familiaridade, por não ter esse contato repetitivo, sabe? Simulados. Quem quiser fazer simulado a cada 15 dias e toda semana, nos avisem. A gente indica, tá? Quem quiser fazer toda semana, melhor ainda. A Luísa vai fazer um amanhã e outro na terça. 2. Façam muitos simulados. Só que não é fazer simulado, só responder tchau e benção, nunca mais. Não, tem que corrigir. O simulado, ele é uma oportunidade de vocês revisarem assuntos que vocês já viram há muito tempo atrás, porque não tem como vocês verem todos os assuntos todos os dias, e é uma oportunidade de estudarem novos assuntos. E vocês estão treinando para aquelas questões que vocês não sabem responder. Porque pode vir a aparecer na prova de vocês uma questão que vocês têm que chutar. Tomara a Deus que isso não aconteça, mas pode vir. E aí, se vocês vierem, vocês têm que ter estratégia. Isso vocês desenvolvem no simulado. O simulado, inclusive, ajuda a ter estratégia na hora de o que eu resolvo primeiro. Depois, eu vou para português primeiro, eu vou para específica, eu vou nas mais fáceis, o que eu faço? Isso não é algo que a gente vai impor para vocês, porque cada um tem uma estratégia, cada um tem um jeito melhor. Eu, Milena, prefiro começar por português, porque a minha cabeça, no final da prova, já não aguento mais. E português exige um pouco de concentração. Já o Matheus prefere começar pelas específicas, porque tem um pouco mais de facilidade, a gente tem um pouco mais de facilidade, faz as específicas, depois vai para o português. Mas daí, claro, que dá aquela pausa, aquela respirada. Eu consigo. Só que é algo que dá certo para os dois. Então, vocês precisam ver isso na prática. Imagina ficar 3 meses estudando e não ter nenhum simulado. Não tem como, gente. Não tem como. Porque vocês vão chegar lá, vocês vão sentar. E beleza, essa parte não tem muito como treinar, né? Vocês vão sentar, vocês vão pegar uma prova que é impressa. Vocês estão acostumados a fazer todo dia questão no computador. A prova é impressa, ela tem uma fonte específica, ela tem uma distribuição específica. E vocês nunca, treinaram aquilo ali. Vai dar 10 minutos, vocês já vão estar não aguentando mais o pescoço. Então, vocês precisam treinar simulado com prova impressa. Tem que fazer com prova impressa. Principalmente as provas anteriores da FGV. Porque ninguém consegue reproduzir a prova igual. A banca usa uma fonte específica, usa um tamanho específico de fonte. Ela organiza a prova de um jeito diferente. Se vocês forem ver a FCC e a FGV, são totalmente diferentes. A parte do português não tem duas colunas, é uma só. Nos textos, quando tem os textos ali. Então, vocês precisam treinar também essa parte do simulado, porque para que vocês tenham menos coisas para se surpreender no dia. A gente precisa treinar para que no dia a gente chegue se sentindo em casa, sentindo, não, isso aqui eu estou familiarizada. Então, façam prova no anterior da banca. Ah, mas eu já fiz. Ah, eu tenho um monte de questão que eu estou respondendo, porque eu já decorei a resposta. Não tem problema, o importante é fazer. Faz, treina, depois corrige. Rabisca a prova toda, corrige toda a prova. Corrige os alternativos. Por que não é o Conselho da Magistratura? Por que não é o órgão especial? Qual a composição do órgão especial? Qual a composição do Tribunal Pleno? Qual é a composição? Eu adoro essa pergunta. Quem sabe me dizer a composição do Tribunal Pleno?
Estão mal, vocês estão mal. São todos os desembargadores. Ah, viu? Boa, Cleverson. Tá, então façam muitos simulados. Quem quiser fazer toda semana está autorizado. É muito bom. Eu sei que é chato, eu sei que é ruim, mas imaginem como vocês vão chegar no dia se fizerem simulado. Eu acho que vocês vão estar voando. E sim, chega uma hora que não tem mais simulado para fazer. Aí vale vocês pegarem simulado de cursinho, vocês pegarem, enfim, compartilharem simulados, é válido. Eu sugiro que primeiro façam um simulado da banca para treinar o conhecimento e a prova da banca. Quando for acabando ali as opções, façam dos cursinhos. O simulado do cursinho, ele é bom para uma coisa, que é treinar conhecimentos. Porque a banca ela vai ser totalmente diferente do que está no cursinho. Não é válido para treinar, assim, resistência, coisas da banca, tá? Então, só que os conhecimentos é muito bom, porque eles vão fazer perguntas bem difíceis ali. Então, vai dar simulado do cursinho. O Anki, a gente vai preparar para vocês um material de reta final, só com as coisas mais importantes. Vocês sabem que eu não sou do mais importante, eu acho que tudo é importante, porque a gente quer que vocês acertem 80 questões. A gente não quer que vocês fiquem lá em 100 e poucos, em 200 e poucos. A gente quer que vocês fiquem entre os 10 primeiros, entre os 20 primeiros. Então, na minha opinião, tudo é importante, tudo que está no edital, porque pode cair qualquer coisa, na minha opinião e na minha experiência. Tá? Cansei já de estudar coisas. O que mais cai? Beleza, é o que mais cai, mas todo mundo acerta o que mais cai. Quem está lá em cima, lá nos primeiros, acerta o que mais cai e acerta o que cai pouco. Porque ninguém sabe o que cai pouco. Então, você tem que fazer o que é diferente da maioria. O que é diferente do que a maioria faz. Tem que saber o que mais cai e saber o que não cai também. Nada fará mais por você e pela sua